Salve, salve nação! O treinador do PSG, Luiz Henrique, está encantado com o Flamengo. Galera, voltou a falar do Flamengo hoje de novo em coletiva e eu vou trazer aqui agora para vocês nesse corte especial, tá bom? Então deixa o like, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos aqui para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá! Mas o nosso assunto ainda é o Intercontinental. Sim, tem informações do PSG, mais precisamente do Luiz Henrique falando do Filipe Luís. Mais de 48 horas da grande decisão da Copa Intercontinental, que terminou com um título inédito do Paris Saint-Germain para cima do Flamengo, e o duelo ainda repercute, pelo menos em solo francês. Na prévia do duelo do PSG contra o Fontenay pela Copa da França, o técnico Luiz Henrique voltou a enaltecer a força do Flamengo. Si je dois parler du match contre Botafogo, Botafogo a fait ce que normalement font toutes les équipes qu'on joue contre nous, la majorité des équipes, que se défendent bas et chercher à défendre très bien, mais c'est une chose normale et habituelle. On est habitué à ça parce que normalement on est dans une meilleure condition technique que les adversaires, mais si je dois parler de Flamengo, Flamengo est un club brésilien top qui a gagné tout cette année de manière brillante et il joue de la même manière que nous, cherche à profiter avec le ballon, cherche à défendre au bloc bas, au bloc moyen, n'importe quel type de défense. Je pense que c'est une équipe très attractive et une des meilleures équipes. Perdão, estava desligado aqui o microfone. Olha essa frase, galera. Uma das melhores equipes contra as quais jogamos. Tá aí, cara. Exaltando o Mengão. Contra quem nous sommes à jouer. O elenco do Flamengo já voltou ao Brasil e está oficialmente de férias, depois de mais de 80 partidas na temporada. Mas a cabeça do torcedor rubro-negro só pensa em uma coisa: a renovação do técnico Filipe Luís, que tem contrato se encerrando neste fim de ano. As conversas entre o treinador e o diretor de futebol, José Botto, devem acontecer na próxima semana. E um acordo de mais uma temporada deve ser selado. Depois da disputa do Intercontinental, Filipe Luís não escondeu o desejo de retornar à Europa, agora como treinador. O elenco do Flamengo ainda não tem data para se reapresentar, mas a primeira partida do Campeonato Carioca já acontece no dia 14 de janeiro contra o Bangu. O time sub-20 vai ser usado nas primeiras rodadas do estadual. Já a estreia no Brasileirão acontece no dia 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa. Vamos lá, Luiz Henrique, Filipe Luís, ainda está o nosso telão que foi desenvolvido. Video wall, como você gosta. Video wall é melhor. Parede de vídeo. Exato, muito exato. Ele foi ser chamado de telão. Ele foi desenvolvido para o Intercontinental e o Luiz Henrique falou do Flamengo. Achei interessante, porque a gente vive a geração dos cortes e tal, nas redes sociais e sites, a manchete era um dos melhores que jogamos e todo mundo menos, eu também falando isso e tal. Aí você vê a explicação, e ele compara inclusive a partida contra o Botafogo, é mais ou menos assim, não é todo mundo que vem tentar trocar com a gente, o Flamengo veio. Eu queria que você falasse disso, Zupac. Eu acho que, de uma maneira geral, esses caras, né, os personagens do futebol europeu, eu tenho a impressão que eles meio que descobriram o futebol brasileiro de clubes nesta temporada, porque eles foram submetidos a vários duelos, primeiro no Mundial de Clubes, depois no Intercontinental, e se surpreenderam positivamente com o nível, porque o nível está melhor, a gente tem melhores jogadores que estavam na Europa até pouco tempo e estão em clubes brasileiros e eles se depararam com isso. O Luiz Henrique primeiro se deparou com o Botafogo, que é um time bastante qualificado, com jogadores, alguns deles que poderiam ou que estavam na Europa, mas que jogou de maneira muito defensiva para vencer o campeão europeu e conseguiu vencer. Então ali ele já se deparou com algo, opa, os times do Brasil, eles estão melhores do que se imaginava. E depois, agora, no fim do ano, teve um novo contato com o time brasileiro, com um time melhor, que é o Flamengo, em melhor momento,
com melhores jogadores e viu não só um time que competiu como o Botafogo competiu, como competiu dando um passo à frente, porque o Flamengo é um time um passo à frente do Botafogo. Então, de fato, acho que foi uma descoberta de que do lado de cá, no lado de baixo do hemisfério, tem gente fazendo futebol de alto nível. E o exemplo mais recente que o Luiz Henrique teve foi o melhor dos exemplos possíveis, que é o time do Flamengo, né? O Flamengo é um time brasileiro com investimento alto, que briga em termos de valores de contratação e de salários com alguns times da Europa e que é um time de perfil europeu. O técnico do Flamengo foi um cara forjado do futebol europeu. O time do Flamengo tem Emerson Royal, Danilo, Alexandro, Jorginho, Saúl, Samuel Lino, pelo menos 6 caras no elenco que até pouquíssimo tempo estavam na Europa e poderiam estar perfeitamente jogando Champions por times maiores ou menores. Então ele se deparou com alguém de um nível acima do que sempre se tratou a diferença Europa e América do Sul. Por isso ele ficou tão bem impressionado. O Flamengo tem que pegar essas declarações como um reconhecimento do trabalho. Eu acho que esse é o ponto. O Flamengo se colocou na rota de enfrentar esses times constantemente, de maneira cada vez mais competitiva e de maneira cada vez mais reconhecida pelos profissionais de altíssimo nível do futebol europeu. Quero te ouvir também, André Kfouri. Eu acho que também tem um fator surpresa aí que é facilmente explicável e não passa, na minha opinião, por soberba ou falta de respeito ou nada nessa linha. Então, assim, é claro que a comissão técnica do Paris Saint-Germain não tem o hábito de ver o Flamengo jogar. Devem ter recebido relatórios, vídeos, aqueles vídeos bem editados, que analisam as características e os padrões de uma determinada equipe de futebol, que vai ser adversária dessa comissão técnica, e esses são os profissionais que têm que estabelecer um plano de jogo para tentar vencer essa equipe. Então, o nível de conhecimento que o Luiz Henrique e seus auxiliares tiveram do Flamengo antes desse jogo que decidiu a Copa Intercontinental, não era muito vasto. E aí, é claro, o estudo tem que ser bem feito, porque uma comissão técnica de um time como esse precisa trabalhar com um alto nível de diligência por causa dos objetivos e das responsabilidades. Mas quando a coisa vai para o jogo, a bola começa a rolar e aquilo que você estudou, viu em vídeo, por mais que você conheça os nomes dos jogadores e esteja preparado, aquilo se transforma numa coisa viva que te surpreende. Então, os outros adversários europeus, esses profissionais que trabalham nas comissões técnicas de todas as equipes desse tamanho, estão acostumados a ver, estão acostumados a ouvir. Eles sabem, é uma coisa que faz parte do cotidiano, faz parte do dia a dia. O Flamengo não faz. E por melhor que tenha sido o estudo, todos esses relatórios, a preparação, etc., na hora que o Flamengo começou a jogar, eu acho que existiu um fator surpresa que não deve ser descartado. E é bom ouvir o Luiz Henrique falar a respeito do Flamengo da maneira como ele falou. Aliás, ele falou também que o Safanov quebrou a mão, né? Durante ao defender o pênalti do Pedro. Isso, do terceiro pênalti ele quebrou Ou o seja, dedo da mão. O que mais poderia ter feito esse rapaz? O quê? Ele quebrou o dedo da mão? Não sabia. Em termos heróicos. Esse aqui que a gente viu agora do Luiz Araújo, ele já pegou com a mão quebrada. Minha nossa. Ele não fez nenhum assim, né? O que mais nós vamos saber a respeito O cara é um ET, velho. Não sente dor e pegou 4 pênaltis. Vai entender. Esse rapaz Safanov. É isso. Lembra que uma vez que a gente falou do Poatan, lutador do UFC, que coloca o dedo no lugar? É um Safanov, é o Poatan dos campos. Zupac, para você um exercício. Você esteve no Super Mundial. Que bom, mas esse é o surpreendente e ao vivo, diante das pessoas. Vamos lá. Você esteve no Super Mundial e eu lembro que a gente bate muito na tecla de um entendimento de onde estavam as forças sul-americanas, de uma forma geral, em comparação às europeias, mas não só as de ponta, as de segunda prateleira, e a gente viu que dava jogo. Sim. Quando você pega esse Flamengo, traçando ali uma linha imaginária de meio de tabela de uma grande liga, escolha a que você quiser, tá mais para cima do que para baixo e estaria mais próximo da ponta europeia do que da meiuca brasileira? Não sei se deu para entender eu acho que o gap. Quando a gente coloca os times brasileiros, no caso o Flamengo, na hierarquia do futebol europeu, tem uma diferença que é a nossa base de comparação
é em um jogo eliminatório. Quando você pensa numa liga de pontos corridos, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Acho que em termos de confrontos eliminatórios, o Flamengo é capaz de brigar em um jogo, se encaixar, talvez com qualquer time, para um jogo, né? Mas assim, eu ainda acho que o nível... o Flamengo está mais próximo dos times brasileiros do que dos times europeus. Ele é o melhor dos times brasileiros. Acho que quando a gente pensa em campeonatos de longo prazo, ainda há um gap a ser percorrido. O que eu enxergo é que o Flamengo está numa posição que a gente não está acostumado a ver os times brasileiros estarem. Acho que está todo mundo subindo de nível e o Flamengo alguns passos à frente. Eu colocaria o Flamengo numa posição abaixo de briga por título dessas grandes ligas europeias, mas numa posição de briga por vagas. Fosse pontos corridos, brigaria por vagas, talvez, em alguma das principais ligas europeias. Acho que por aí. Vamos seguir o Sport Center. Temos a foto do Safonov. Olha só, ele com o troféu, a mão já estava ali, ó. Já estava ali com uma espécie de proteção, né? Ele segurando o troféu. Cara, esse salsicha do Scooby-Doo é diferenciado mesmo, hein? Que beleza, hein? Que história a do Safonov, campeão, herói do Paris Saint-Germain na disputa de pênaltis contra o Flamengo. Marcela. É o Visconde Sabugosa, né, cara? Esperar o quê, né? De uma lenda. Tá aí, galera. O que vocês acharam do que o Luiz Henrique falou do nosso Mengão, hein, cara? Foi um dos melhores times que eles jogaram contra. Difícil, né, cara? Que marcam no bloco baixo, no bloco médio, no bloco alto. Um time que deu um passinho à frente, né? Não respeitou tanto assim o Paris Saint-Germain como fez o Botafogo. Botafogo jogou só no contra-ataque, retrancou inteiro, fechou, deixou bem fechadinho e jogou só no contra-ataque, né, cara? E fez um gol e, pelo milagre do futebol, conseguiu vencer o Paris Saint-Germain, né? Já o Flamengo fez um bom jogo, né, cara, contra o Paris. E o primeiro tempo não foi tão bom do Flamengo, mas no segundo tempo o Flamengo voltou pro jogo, entrou no jogo, foi bem, foi pra cima, finalizou 11 ou 12 vezes no gol do Paris. E daí, cara, levou pra prorrogação e o Flamengo levou para os pênaltis. E daí nos pênaltis, falar o que do Safonov, né? O cara é diferenciado demais, cara. Com a mão quebrada, dedo quebrado, pegou 4 pênaltis. Minha Nossa Senhora, que é isso? O cara não é humano, não. É o Baki, cara. Baki Rama dos animes. É incrível, cara, velho. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui.